Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a Santa Liturgia, a memória dos santos anjos da guarda. E hoje, caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos celebrar uma memória de, podemos assim, gratidão pela existência do nosso anjo da guarda, que é uma figura criada por Deus, uma pessoa criada por Deus para nos proteger em todo o nosso caminho. Então, caríssimos irmãos e irmãs, desde a nossa concepção até a vida eterna, o nosso anjo da guarda está conosco. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nas nossas dores, nas nossas tribulações, no nosso nascimento, né? Quando a gente cresce, quando a gente aprende a falar, quando a gente vai recebendo de Deus alguns dons, naquele momento, em todos estes momentos, o nosso anjo da guarda está lá conosco. O nosso anjo da guarda, caríssimos irmãos e irmãs, é uma pessoa angelical, pertencente ao coro dos anjos, né? Que os anjos, né, digamos assim, eles são divididos em hierarquias que são chamadas de coros angelicais. E aí tem os serafins, os querubins, os arcanjos, as potestades, os tronos, os anjos, que é um deles, né, um dos coros angelicais. Os anjos da guarda, eles são escalados, eles são criados especialmente para serem guardiões do ser humano. E a nossa devoção ao nosso santo anjo da guarda devia ser algo poderoso, digamos assim, da nossa parte. Nós devíamos ser muito devotos do nosso anjo da guarda, porque ele é muito devoto nosso, ele busca muito estar conosco, fazer conosco, estar na vida dele toda, né, conosco. A eternidade do anjo inteira é dedicada a nós. Então Deus, ele deu uma criatura que é infinitamente superior a nós, no sentido de sua natureza, né? A natureza angelical, ela é bem superior à natureza humana. E Deus, ele faz com que este ser, o ser angélico, nos proteja. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a gente precisa aprender muito isso na nossa vida. Nós temos uma criatura, que é a criatura angelical, que nos protege com tudo o que pode. Nós somos protegidos por ele. É por isso que Deus fala para cada um de nós que ele enviará anjos para em todos os caminhos nos guardarem, que é o salmo de hoje, Salmo 90, né? O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Em todos os caminhos. Então a pergunta que nós devemos sempre nos fazer é: para que lugar eu estou levando o meu anjo da guarda? Se a gente imaginar que o anjo da guarda está sempre conosco, a gente se limita a participar ou a estar em alguns locais, justamente porque não seria adequado para uma criatura tão santa, tão superior a nós como o nosso anjo da guarda. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é uma missa de semana, estamos na nossa festividade, e aí a gente vê muitos lugares vazios na igreja, é normal isso acontecer, porque nós estamos numa missa semanal. Mas se nós pudéssemos ver espiritualmente, essa igreja estaria lotada, porque a gente dobraria de quantidade, de tamanho aqui. E quem está grávida, está andando com dois anjos. Por quê? Porque está lá o anjo da pessoa e o anjo da guarda do filho da pessoa. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é aqui que nós precisamos entender que Deus dá a cada um de nós essa graça, a graça do nosso anjo da guarda. A gente aprende desde criança uma oração, né? Qual é a oração do anjo da guarda? Será que a Assembleia sabe? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Essa oração geralmente a gente faz quando a gente vai viajar, né? A gente vai viajar, vai pegar um carro, vai pegar a estrada, a gente lembra do anjo da guarda. Mas a oração de proteção do anjo da guarda devia ser uma oração cotidiana. Quando a gente acordasse, a gente rezasse ao nosso anjo da guarda. Quando a gente dormisse, que a gente rezasse ao nosso anjo da guarda. Porque o nosso anjo da guarda, ele está ali para nos proteger, para nos acompanhar. Se nós formos, né, e tivermos a graça de não irmos para o inferno,
Quando a gente for lá para o purgatório, passar um momento de purgação dos nossos pecados, das nossas culpas, das culpas dos nossos pecados, né? O que vai acontecer? O nosso anjo da guarda vai estar lá com a gente, consolando a gente. Porque a gente vai sentir dor, né? Porque sofre, quem está no purgatório sente dor. Para quem não sabe, quem está no purgatório, o purgatório é um lugar que queima. Porque a gente sabe que o ouro, né? Para ser o ouro, ele precisa passar por uma prova de fogo. E no purgatório também há um fogo, mas há uma grande diferença entre o fogo do purgatório, porque o purgatório, ele nos purifica para o céu, e o nosso anjo da guarda está lá no purgatório para nos lembrar que depois daquele momento nós iremos para o céu. Ai, que coisa boa, né? Eu mesmo queria, assim, se fosse para ir para o purgatório, o meu anjo tem que estar lá comigo. E outra, eu não me importo não em ir para o purgatório. Diz que é muito difícil um padre ir direto para o céu, né? Porque a gente tem muito o que viver. Mas Deus quis que eu fosse padre, então se tiver que ir para o purgatório, eu vou. Pelo menos para o purgatório, meu Deus. Não me deixe para o inferno, né? Então, se for para ir para o purgatório, eu vou com muita tranquilidade, porque é muito difícil. Já vi que é muito difícil um padre ir para o céu direto, né? Mas a gente, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que essa figura angelical, ela está conosco. E se ela está conosco em todas as situações da nossa vida, qual o motivo? E por qual motivo nós não a invocamos? Nós precisamos ser devotos do nosso anjo da guarda. Aqui na catedral, para quem não sabe, tem um anjo da guarda, uma imagenzinha do anjo da guarda. Onde é que ela fica? Bem ali, ó. Perto da pia batismal. Aquela ali é uma imagem do anjo da guarda. E ela fica ali para relembrar e lembrar a cada um de nós que nós precisamos ter a nossa devoção ao nosso anjinho da guarda, que está cuidando de nós, sempre, todos os dias. Agora, por que motivo nós colocamos ela ali? Porque quem mais gosta de colocar moeda no velário eletrônico são as crianças, né? A gente não vê muitos adultos indo lá. Quem vai mais é as crianças. E aí é para as crianças olharem para o anjo da guarda e lembrarem que ele está ali para proteger elas. A imagem do anjo da guarda é um anjo segurando a mão de uma criança. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, é na figura da criança que nós temos o evangelho de hoje. O evangelho de hoje, ele apresenta para nós Jesus dizendo que o maior no reino dos céus é aquele que se faz como uma criança. E o que uma criança faz? Uma criança é humilde, uma criança é desprotegida, uma criança ela necessita de proteção. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente vê assim, uma das coisas que é mais chata na vida é alguém, quando uma criança está chorando, desesperada, né? Porque a gente é criança, quando a gente é criança a gente chora, a gente sente vontade de chorar, a gente chora, né? E esgoela ali. E aí a pessoa, ao invés de nos acalentar, digamos assim, o que ela faz? Engole o choro, né? Ah, eu não gostava disso não. Aí é que eu chorava mesmo, Aí é que dava vontade de chorar, né? Porque negócio de engolir o choro, a gente tá chorando, a gente quer chorar. Só que isso gera na gente, né, uma grande dificuldade depois, porque a gente acabou sendo acostumado a engolir o choro, né? Ou os meninos mesmo têm muito isso, né? Engole o choro, homem não chora, tem muito isso, né? Homem não chora, bora lá, não pode, homem não chora. E aí a gente acaba crescendo meio duro, né? Meio ressecado, não consegue nem se expressar através do choro. E chorar é tão bom, tão libertador. Se eu pudesse chorar mais, eu chorava, mas não consigo, né? Mandar eu engolir o choro, eu engoli demais. Não consigo mais jorrar lágrimas pelos olhos, mas a gente tenta de vez em quando, né? Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está dizendo que no reino dos céus nós precisamos ser como as crianças. Precisamos não guardar mágoa no coração, precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a sermos indefesos muitas das vezes, porque quando nós somos indefesos, é nesse momento que nós clamamos a força de Deus, a defesa de Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho, porque Ele pode, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Deus quis criar as criaturas angelicais, quis criar os seres humanos, e quis que os seres humanos fossem protegidos por criaturas angelicais.
Essa honra nenhuma outra criatura tem, caríssimos irmãos e irmãs. Só quem tem um anjo escalado para cuidar de você é você, ser humano. Nenhum outro anjo tem isso, nenhum outro animal tem isso, nenhum outro ser vivo que Deus tenha criado tem isso. Só nós, seres humanos. E olha que honra que Deus nos deu. A honra de nós termos alguém para cuidar de nós. E nós somos cuidados e protegidos. Eu digo para você, se não fossem os nossos anjos, certamente já tinha acontecido muitas atrocidades conosco. Muitas mesmo. Mas o nosso anjo está lá, lutando para nos proteger. Né? Aquele sentimento que a gente sente quando está perto de cometer um pecado, aí a gente diz assim, não devo fazer isso. É o nosso anjo puxando a gente para trás. Sai daí, não vai, não peca, luta. Mas às vezes a gente está com o nosso anjo do nosso lado e a gente não abre os ouvidos para ele, não abre os ouvidos para o que ele está nos pedindo, nos ensinando. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, 2 de outubro, a festa dos Santos Anjos da Guarda, a memória dos Santos Anjos da Guarda, a igreja vem nos lembrar que estes seres estão nos protegendo. Por fim, no evangelho de hoje, Jesus diz que quando se trata de uma criança, né, e quem recebe em meu nome uma criança como esta é a mim que recebe, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai. Então, os nossos anjos que estão sempre vendo a Deus e contemplam a face de Deus, que coisa bonita, né? Os nossos anjos nos protegem, eles estão conosco e eles dizem a cada um de nós que nós precisamos proteger aqueles que não têm defesa, que são indefesos. E é muito triste para nós, enquanto cristãos, vermos essa maquinação que está acontecendo no judiciário para liberar, para legalizar a prática do aborto. Isso é um crime não só humano, mas um crime de um profundo demonismo. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos aprender a dizer não a isto, que é diabólico. E os nossos anjos, eles estão conosco para nos proteger. E eles querem nos proteger. Então, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a Deus a capacidade de nós sermos santos, né? Os anjos já são santíssimos, né? São santos, claro que de uma forma diferente, mas nós, seres humanos, nós somos santos se nós nos esforçarmos, nos arrependermos, buscarmos o Senhor. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos desejar isso, desejar essa santidade. A festa de nossa padroeira, ela é cheia de memórias de outros santos no período da festividade, né? Isso é algo muito bonito. É bonito porque nós aprendemos que a santidade, ela pode acontecer na nossa vida. Hoje, nós temos o exemplo dos anjos da guarda como alguém que nos protege, como alguém que cuida de nós. Mas nós também teremos exemplos essa semana de santos que viveram isso aqui. E nós precisamos aprender a trazer para a nossa vida, para a nossa prática cotidiana, a vivência do Evangelho, a lutarmos para sermos o maior no reino dos céus. Aí você diz assim, padre, a gente tem que querer ser o maior no reino dos céus? Sim. E sabe como é que a gente vai ser o maior no reino dos céus? Sendo o mais humilde aqui na terra. Então, isso é essencial. Então, eu preciso querer muito ser o maior no reino dos céus para que eu seja o mais humilde aqui na terra. Só digo uma coisa, você não vai ser maior do que Nossa Senhora, nunca, né? Mas dá para chegar a um grande nível lá, né? Quem sabe você não chegue ao nível de São Francisco de Assis, né? Mas é só lutar, ser pobre, obediente, casto, nadinha se jogar nos espinhos quando tiver com alguma tentação. Não, estou brincando, não é para fazer isso, né? É só para dizer que a gente pode lutar pela nossa santidade, a gente pode buscar e alcançar isso, e o nosso coração, ele vai ser feliz. Até porque a vida na terra é algo muito pequenininho, muito rápido. É como essa página no meio de todo esse livro. Passa, é passageiro. Mas o que é eterno permanece.
E eu quero um dia, não sei se isso é possível, né? Porque teologicamente eu não sei dizer. Mas se for possível, eu quero um dia conhecer o meu anjo da guarda. Quando for para entrar no céu, que é quando termina a missão dele, né? Depois do purgatório, eu quero dizer para ele: meu anjo da guarda, muito obrigado por tudo que fizeste por mim. E a gente precisa, caríssimos irmãos e irmãs, ter essa gratidão. Então, que em breve, ou não tão breve assim, nós possamos agradecer ao nosso anjo da guarda e entrarmos no reino dos céus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.